Olá, estamos no ar, o programa e podcast Saúde e Movimento já está ao vivo aqui pela TV Galega, a imagem da cidade, e também estamos pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Muito bom ter a sua companhia, então fique comigo, fique conosco até o final deste programa. Aqui na minha frente já está a convidada do programa de hoje, que é a Taisline, ou então conhecida como Thaís, é mais né? fácil, Que né? é minha colega de profissão, é psicóloga, é minha psicóloga também. E hoje a gente vai falar sobre uma paixão em comum, que é a psicologia, né, Taisline? Então seja bem-vinda. Muito obrigada, Pessoalmente aqui, né, no programa e podcast Saúde e Movimento. Já participou uma vez através de vídeo no antigo formato e agora está participando também desse novo formato. Então, bem-vinda. Muito obrigada. A Taisline também é proprietária da Valent, que também é nossa patrocinadora e nossa apoiadora, né, Taisline? Então, antes da gente falar um pouco da Valent, vamos começar falando da tua história na psicologia, né? Como que começou essa vontade de falar e de cuidar da saúde mental das pessoas? Primeiro que ela não começou naturalmente de uma escolha, sabe? Eu estava lá no ensino médio, gostava muito de estudar e estava na busca de que faculdade fazer. E aí acho que é um ponto bem importante porque hoje adulta, madura, eu entendo o que aconteceu. Mas naquele momento, 18 anos, eu tinha matrícula para agronomia. Né? Nossa. Fiz vestibular, passei, meus pais me levaram, a gente fez matrícula em outra cidade. E aí, né, normalmente quando eu conto essa informação, todo mundo fala, uau, mas como assim? Mas olhando com o olhar hoje, foi muita influência, sabe? Eu participava de um grupo de amigas jovens que estavam nesse movimento de veterinária, de agronomia, e eu achei que essa era uma profissão bacana. E aí, então, estava tudo ok, minha vida seria ser agrônoma até a minha mãe começar, né? Tá, mas o que tu acha de psicologia, tu tens um jeito que poderia, né, dar certo, e aí consegui uma bolsa, a gente não morava em Blumenau na época, consegui uma bolsa aqui em Blumenau, e aí isso foi um fator bem importante, né, na minha decisão, início de vida adulta, e aí comecei, então, na psicologia. Não foi uma escolha bem consciente, mas depois não consigo visualizar outra, sabe, outro formato de carreira ou outro... Não, porque eu realmente daí me apaixonei nesse processo de ser psicóloga. É interessante porque a gente acaba ouvindo, né, essas... Claro, tem diversas possibilidades, mas essa dualidade de pessoas que já sabiam muito certo o que sempre queriam e pessoas que foram querendo ou não conduzidas, né? E encontrando a sua, né, digamos assim, se acharam naquilo, né? Mas eu até comentei, né, no nosso primeiro programa aqui, a gente estava junto com o Dr. Roland, né, e o Dr. Stark, nós falamos sobre essa questão dos caminhos da vida nos levar, né, para os caminhos da saúde, né? Os dois são médicos. E eu comentei isso também, que a minha história também foi essa, né? Não era um sonho ser psicóloga. E aí os caminhos foram me levando para estudar psicologia. E aí tá, depois que tu decidiu, então vou fazer psicologia, como que foi e aí a vim tua para jornada? Blumenau, né, sozinha, meus pais também não estavam na cidade, e aí comecei trabalho, buscar moradia, todo esse movimento mesmo de vida nova acontecendo. Aí eu estava no terceiro semestre da faculdade, também não tão planejado, mas estágio, trabalho, consegui uma vaga na organizacional. Recrutamento e seleção, todo aquele processo inicial, né, de RH. E ali eu fiquei, né, eu estava no terceiro semestre até 2020. Foram 9 anos de organizacional, que foram bem importantes, né, também era um lugar que eu me identificava muito, mas eu tinha sempre a certeza de que eu queria ir para a clínica. Né? Eu acho que isso durante a graduação a gente já vai sentindo o nosso feeling, né? Quero organizacional, quero clínica. Então, apesar de me identificar muito e de gostar desses anos de organizacional, o meu desejo era a clínica. É bacana a gente compartilhar com quem está assistindo a gente essas possibilidades de escolha dentro da graduação. Então, se tem alguém, né, que tem essa vontade de cursar psicologia ou está, né, um acadêmico, acadêmica de psicologia, é bacana a gente compartilhar com o público, então, Thaís, porque tu fala de organizacional, tá, mas o que psicólogo tem a ver com organização, com a parte empresarial, né, com as estruturas, né, organizacionais e empresariais. Então, acho que é legal falar dessas possibilidades que a gente tem dentro da graduação e o que é organizacional para quem não conhece. Ela
vai estar dentro de um RH, né, da empresa. Então, o psicólogo dentro do organizacional vai fazer recrutamento, seleção, desenvolvimento, treinamento, acolhimento, orientação de líderes. Então, todas essas demandas humanas que acontecem dentro das empresas, normalmente, né, passam pela gestão de pessoas, pelo DHO, por novas nomenclaturas que existem hoje para designar esse trabalho. E que são super importantes, super, né? super importantes e fazem muita diferença, né, na organizacional, na organização que tem esse cuidado, esse olhar mais humano, com certeza tem climas melhores, tem resultados, tem estratégias, né? E aí você falou que você ficou, então, 9 anos nesse Isso. período, desde a graduação Porque e depois de formada. temos a insegurança, né? Somos psicólogas, mas tudo que envolve transição desperta a nossa insegurança, né? Então, sabia o que eu queria, mas por muito tempo não banquei, eu não dei conta de largar mão dessa segurança que um CLT oferece, né? FGTS, salário todo mês, todo dia, um dia na conta. Então, demorei muito esse processo. Eu trabalhava durante o dia no organizacional e atendia de noite. Acho que a gente começou nessa fase, né? Sim. Começou a terapia sábados, de noite. Sim. E aí foram 5 anos depois de formada nesse formato. Sim. Até o momento que, né, a vida também deu novas curvas e possibilitou que eu estivesse só na clínica. Sim. Nós nos conhecemos ali por 2015, 2016, né? Foi quando eu ainda era acadêmica de psicologia. Estava nos seus últimos semestres. Final, naquele último ano, assim, para quem, né, já cursou alguma graduação ou está passando, né, por essa fase de TCC, estágio, sabe, né, como é puxado, como exige muito da gente, não só essa parte, né, de estudo, desempenho, né, de dedicação, mas porque exige bastante do nosso emocional também, do nosso psicológico, né? E era uma fase que eu lembro que eu falava, né, pra Tesline, que eu não queria mais, que eu queria desistir, e aí eu ficava transitando, né, nessa decisão de realmente seguir, né, com a graduação ou não. E aí foi quando eu te procurei. Então, a gente já se conhece, né, já faz um bom tempo. E aí, então, nessa fase, você atendia de noite, eu lembro muito bem. Inclusive, né, aonde você estava atendendo, eu acabei, né, indo junto. Eu lembro que você acabou mudando, acho que de 2 ou 3 locais de atendimento. Porque, assim, né, quem é psicólogo e tem 2 empregos, digamos assim, né, a gente acaba trabalhando durante o dia em algum local, enfim, alguma empresa. E no período da noite a gente começa fazendo os atendimentos. E aí tem que ter essa flexibilidade, né? De onde atender no período noturno, né? Da agenda com os pacientes também, né, Tesline? E à noite e sábados ainda hoje, né? É uma procura muito grande das pessoas para terapia. Então, para um recém-formado, né? É bem isso. E aí, então, depois dessa parte de ficar atendendo, né? Tanto atendendo no período noturno, quanto trabalhando também com psicologia na área organizacional. Quando foi, assim, que virou a chave da coragem de... né, tem essa questão que me dá segurança, né? Do emprego ali fixo. Mas eu quero realmente ir pra clínica, é isso que me chama desde a graduação. Então, eu vou arriscar. Foi mais ou menos um presente da pandemia, sabe? Essa transição, porque aconteceu a pandemia, março de 2020. Sim. E fiz um acordo com a empresa onde eu trabalhava, então isso me deu um pouco de segurança, né? No sentido assim, ok, vou me arriscar na clínica, só na clínica. E a gente tem aquela crença dentro da psicologia, acho que tu também é dessa... né, desse clima que a gente aprendia de que clínica não dá dinheiro. Né? Não sei se tu também te formou com essa sensação. Então, psicologia por amor. Isso, é por amor e você não vai conseguir ter um salário, enfim. E aí eu tava nessa, então eu vou me experimentar só na clínica por 5 meses, que teria o seguro-desemprego. E se nada der certo, tenho um bom currículo, volto para uma organização e sigo o fluxo normal até ter um novo momento. E aí, surpreendida eu fui, porque deu muito certo, né? Então, com 5 meses, a agenda estava muito cheia e estava numa outra organização clínica. Fiquei 1 ano até onde a Valent nasce, né? Então, a Valent agora, agosto, está completando 1 ano. E aí também foi um novo passo de transição de coragem, de vai dar certo, temos que tentar e se não der... temos que se reinventar, sabe? Então, acho que nesses últimos anos, toda essa trajetória, por isso que eu te falei antes, assim, agradeço muito ao organizacional, foi bem importante para o meu processo enquanto profissional. Eu não consigo imaginar a Tesline recém-formada, saindo, encarando, né, essa coragem que precisava ter
para tomar decisões de viver só da clínica. E eu penso que esse é um receio de muitos profissionais, muitos, né? muitos. Sim. E claro, cada um tem seu tempo, né? Por isso acho muito importante que foi como foi. Foram curvas da vida para que hoje eu conseguisse estar tranquila, né? Conduzindo o meu trabalho, deixando a Valent nascer, trazendo novos profissionais para agregar nela. Sim. E agora, né, que a Valent está quase completando um ano, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente vai falar ainda um pouco mais, né, sobre essa questão da psicologia em si, do psicólogo, né, das psicologias até, né, acabamos de completar agora essa data de comemorar, na verdade, né, o Dia do Psicólogo, agora é dia 27 de agosto, uma data 60 anos. Uma data muito importante para nós, né, que somos profissionais da área da saúde, quanta história, né, que já aconteceu durante esse período da história da psicologia. Mas eu queria que tu falasse, já que a gente começou a falar da Valent, porque Valent, né, eu imagino, mas, né, para quem ainda não sabe, da onde que surgiu essa ideia desse nome, qual o significado que ele tem, né, quais são os valores, né, que tu traz para tua clínica. Tá, primeiro ponto nunca imaginei ter uma clínica. Né? Sempre em casa, essa era uma conversa com o David, meu marido, de que não me via como empreendedora, porque demonstra instabilidade e eu não estava disposta a viver isso. Então, quando o assunto rondava alguma coisa de empreendedorismo em casa, eu era a primeira a fugir. Mas a clínica estava dando certo, as coisas estavam acontecendo, era uma vantagem estratégica ter o meu espaço, ter o meu próprio consultório. Mas eu queria também regulamentado, né? Sim. Contabilidade, CNPJ, tudo certinho. Tá, temos que abrir uma empresa e precisamos ter um nome. E aí a gente pesquisou muito e a Valent nasce, né? Da origem desse nome, que é Valente, que também é a origem do nome da Valentina, né? Então, Valentina vai fazer 5 anos, provavelmente está em casa assistindo a mãe. Beijo, filha. E aí, para mim, faz muito sentido, né? Ter a Valent enquanto valentia, enquanto coragem, porque também acho ingredientes que fazem parte de um processo terapêutico. Então, quando uma pessoa se dispõe, primeiro que tem toda essa coisa do tabu, né, que a gente compartilhou um pouquinho antes. Parece ainda hoje para muitas pessoas que ir ao psicólogo é uma coisa muito ruim. Mas aqueles que decidem ir, eles têm muita coragem de ir, né? Eu sempre gosto desse pensamento de que a primeira sessão que uma pessoa está na minha frente envolveu muita coragem, dela decidir estar lá para organizar coisas da vida dela, né? E ao mesmo tempo é uma pessoa muito fragilizada, né? Que tá ali vulnerável, isso, tá frágil. E que precisa lembrar que é forte, que é valente. Então, a Valent traz um significado pessoal, né? Da minha filha, mas também o que eu vejo acontecendo, né, nos processos terapêuticos, de buscar essa valentia que mesmo nos nossos piores momentos tá ali, né, escondida, esperando para ser acessada. Quem faz parte hoje da equipe da Valent? Quem faz parte? Maiara faz parte da nossa equipe, né? Foi bem gostoso também essa reaproximação e ter você na equipe. Faz parte a Dani é uma psicoinfantil, né? Atende bastante e é especialista em aba, então ela atende demandas de autismo, orientação para pais, acompanhamento de autistas adultos, né? Esse é um tema também super em alta hoje. A Suzane, né, trabalha com terapia comportamental cognitiva, e o Ivan, né, o Ivanilson também. Então, né, se você sentiu aí a vontade, né, de conversar com alguém que faz parte aí da equipe da Valent, fica a sugestão de procurar profissionais qualificados, né, e que possam te acompanhar aí nesse processo de extrema coragem, como a gente estava falando agora, né, Taisline? Como você disse, né, eu sou muito grata, te falei isso, né, no Dia do Psicólogo, da nossa reaproximação, tantos anos atrás que nós nos encontramos e eu passei nesse processo psicoterapêutico quanto acadêmica. Hoje retornei, antes disso, né, fazer uma pausa, né, a gente teve também, né, um vínculo pelo nascimento da Valentina, então, né, tive esse privilégio também de ser minha doula de vocês duas. E aí, um tempo depois, né, entrei para a equipe da Valent e agora, né, retomamos com um processo psicoterapêutico novo, né? Então, assim, os nossos caminhos, né, foram se cruzando. E aí, falando sobre isso, né, talvez seja uma dúvida aí de quem está assistindo a gente, como que se dá esse trabalho do psicólogo? Por exemplo, né, tá falando aqui da nossa relação, essa relação profissional,
né, do psicólogo dentro da clínica. O psicólogo faz terapia, né? Essa foi uma dúvida. pergunta que o pessoal colocou lá na minha caixinha, né, de curiosidades na semana passada. Eles perguntaram exatamente isso. Tá, com quem você faz terapia? Psicólogo faz terapia? Gente, psicólogo faz terapia, né? Até dentro da nossa graduação é quase um requisito, né, falado, reforçado por todos os nossos professores, a importância do psicólogo fazer terapia. Sim. E não só a terapia, mas também a questão da supervisão. Da supervisão, né? Qual que é a diferença, para quem não conhece, de psicoterapia para a supervisão para quem é psicólogo? Na minha terapia, eu vou trabalhar questões da minha história, da minha vida. Então, eu vou, na minha psicóloga, falar sobre questões que estou vivendo. Poxa, mas você é psicóloga e precisa? Sim, gente, a gente precisa, né? A vida pode estar muito ok, mas tem coisas que a gente precisa organizar, pensar diferente, amadurecer decisões. Então, é nesse lugar da psicoterapia que eu vou encontrar. E a supervisão é quando eu, enquanto psicóloga, estou com dificuldade, preciso de uma orientação, preciso de um acompanhamento, né, que também é constante, a gente não vai para a supervisão só nos piores casos, mas é um outro psicólogo ajudando a gente a olhar para o nosso caso, ajudando a gente a olhar para o nosso cliente, para o nosso paciente. Sim, às vezes alguma demanda, né, que a gente não está conseguindo lidar, ou que às vezes está, né, mexendo demais com a gente, ou que a gente não consegue enxergar ali, né, uma forma de trazer de estratégias, esse acolhimento, esse cuidado, e não é errado, não é feio, muito pelo contrário, né? A gente precisa ser sábio, né? E saber ser ético também, tanto para pedir, né? Essa supervisão, quanto também para poder encaminhar, né? Para outros profissionais. Às vezes, algum paciente que a gente não dá conta, né? Que a gente chama de atender. E uma curiosidade, quando a gente fala de supervisão, eu estou fazendo minha segunda especialização também em sistêmica por Lisboa, né? E lá em Portugal, para você ser especialista em terapia familiar e de casal, um dos requisitos é 3 anos de supervisão. Então, você só recebe esse título depois que você já está atendendo e você tem 3 anos de supervisão com outro profissional ajudando os teus casos. Nossa, olha só, né? Como isso também é importante, porque Sim, reforça porque justamente é a formação, né? essa questão da formação qualificada, né? E aí, falando, já que, né, você puxou esse gancho de falar da tua especialização, qual que é a abordagem? Porque, como eu falei ali, né, que a gente ia falar de psicologia e psicologias, né? Para quem não sabe, dentro da psicologia nós temos várias formas, né, de enxergar o indivíduo, de trabalhar, de entender, né, de atender essa pessoa. Então, não tem certo e errado, e existem formas de olhar e enxergar tanto a estrutura da psique quanto aquele ser humano. Então, para Taisline hoje, né, qual é a forma que você olha, entende, né, e acompanha o ser humano? O meu caminho, né, se chama sistêmica. Já escolhi no 7º semestre, quando essa matéria estava na grade, porque para mim fez muito sentido. É aquela coisa da gente se apaixonar, né? Esses dias eu fiz um curso de bases da sistêmica com acadêmicos e eles estavam bem naquele momento de, meu Deus, o que eu escolho? Será que eu vou ter alguma coisa que me brilha o olho? Eu falei, gente, relaxe. Vocês vão ter. Vai chegar um momento que alguma daquelas abordagens vai brilhar o olho diferente, vai fazer mais sentido, vocês vão ter mais vontade de estudar e aí vocês vão ter a certeza que vocês escolheram. Então, lá no 7º semestre, tive sistêmica com uma professora maravilhosa na época e escolhi, né? E a sistêmica em si, ela nunca vai olhar para o sujeito como só. Né? Ela vai olhar para o todo. Você faz parte de um contexto, você vem de uma história. São essas histórias que compõem muitas emoções, comportamentos, dificuldades e conflitos que você está tendo. Então, é dentro da psico a área que mais embasa atendimento familiar, atendimento de casal, né? Que também dentro de todo, essa demanda da psicologia é uma área que eu me identifico muito e eu gosto muito, né, da terapia de casal, porque eu realmente acredito que quando o casal quer estar na relação e eles ainda se escolhem, as coisas são possíveis, né? De ser ajustadas, melhoradas. Então, a sistêmica vai dar esse olhar amplo para os nossos modelos, para os nossos padrões familiares e assim por diante. Sim, é engraçado você comentar isso, porque na grade, né, na grade curricular que a gente recebe ali, né, depende muito, né, da faculdade que você está cursando, da universidade, enfim, mas tem determinada quantidade de abordagens, né, só que não tem todas.
né? Então vai muito de você se identificar com alguma que está sendo, né, falada, estudada, mas também de você pesquisar fora. No meu caso, por exemplo, eu sempre me identifiquei muito com a psicanálise, né? Eu gostava muito da psicanálise, até porque, né, na minha época, a gente teve psicanálise 1 e 2, então, né, foram 2 semestres falando sobre isso, era algo que eu gostava muito, que mexia bastante com o inconsciente. Mas no final da graduação, eu não tinha certeza se eu ia por esse caminho, então eu esperei, até porque eu tive essa questão da euforia e também, né, desse momento de indecisão se terminava ou não, que até fiz a psicoterapia. Então, depois que eu me formei, eu tive uma influência, né, de uma amiga que é psicóloga também e que, inclusive, continua trabalhando, né, na faculdade onde eu cursei, que é a Carol. E ela me falava muito da abordagem dela. A Carol, né, trabalha no serviço escola de psicologia. E a gente criou uma amizade muito forte, porque como ela trabalha, né, na clínica escola e eu fazia estágio ali, ela sempre me falava da abordagem dela. Sempre me falava. Ela estava fazendo especialização. E aí eu acabei, depois de um certo tempo de formada, optando por ir atrás, né, de mais informação, que é a abordagem analítica junguiana, né, que é do Jung. Então, inclusive, comecei uma especialização que foi a mesma que ela estava fazendo, ela tá agora parada, mas assim, isso serve pra gente compartilhar que, para quem é acadêmico, para quem tem, né, essa vontade de estudar psicologia, saber que nada é determinado, né, nada é exato. Então, às vezes você pode optar por uma abordagem, por uma linha e depois mudar, ou às vezes não se encontrar durante aquele período, se encontrar depois da faculdade. E falo isso também pra gente entender isso como uma forma geral na vida, né, Taisline? Que às vezes você vai por um caminho na sua vida, você tem uma determinada escolha, mas você pode mudar, né? Você pode optar ir por outro caminho, não é porque você escolheu uma coisa que você tem que fazer isso sempre o resto da sua vida, né? Então eu quis trazer essa analogia da faculdade, mas quando a gente quando trata de psicologia, né, a gente sempre acaba abordando essas possibilidades, né, que nós temos na vida. E a gente vai fazendo as nossas escolhas conforme o que faz sentido no nosso momento de vida, né? Sim. Então, às vezes, também não é jogar fora as nossas decisões passadas, longe disso, é aprimorar elas, né? Eu sempre brinco com a metáfora, gosto muito de metáforas, né? Meus pacientes sabem que para mim faz muito sentido, né? Acho que ajuda a gente a entender muitas coisas e também é um recurso muito utilizado da sistêmica. Mas a gente precisa trocar de roupas, né? Sim. Então, às vezes, em várias situações, a gente tá trabalhando várias coisas e eu sempre faço essa pergunta, tá, mas peraí, nesse assunto tu estás vestindo a roupa atual do homem ou da mulher de agora ou do menino de 15 anos que precisava prestar contas para alguém, né? Então, essa coisa de, sim, tá tudo bem trocar de roupa, né? Sim. Tá tudo bem se atualizar, porque é isso que também vai alimentando a nossa saúde, né? Emocional, mental e... Sim, isso serve tanto para aquilo que a gente está falando aqui agora, né, de uma escolha profissional, para uma vocação, uma orientação profissional, Pra tudo. quanto para as escolhas da vida, quanto, né, para aquilo que às vezes você não sabe que roupa vestir. Às vezes você tem, né, usando esse seu próprio exemplo, às vezes você tem ali, né, uma porção de roupas, você não sabe qual vestir, você está indeciso. E aí, talvez esse seja o momento de você buscar alguém que vai te auxiliar na escolha dessa roupa, que não vai decidir por você, que é o psicólogo, né? Mas que vai te dar, né? Dentro da psicologia analítica, a gente fala muito sobre a questão da iluminação, né? Da luz, da sombra. Então, que talvez vai te iluminar para que você escolha a roupa que você quer vestir naquele momento, né? Que às vezes você tá perdido ali no meio do guarda-roupa. E já que a gente tava falando tanto de roupa, né? Quero aproveitar esse momento, então, para fazer um agradecimento para a loja Roselena Moda Mulher, que é quem sempre me veste, né, desde lá do início do programa, poucos meses que nós estávamos no ar, naquele antigo formato, a loja Roselena Moda Mulher sempre acompanhou aqui o programa Saúde e Movimento. Então, se você que está assistindo a gente ou ouvindo, né, gostou deste look, você pode encontrá-lo lá. Também já vou aproveitar esse momento para fazer um agradecimento para a Blue Escovaria, que é quem produz o meu cabelo, para estar aqui linda, maravilhosa, apresentando ao vivo para vocês.
Quero aproveitar também esse momento, Taisline, para pedir para quem está assistindo a gente continuar conosco, né? Não saia daí, porque nós vamos para um intervalo, mas a gente já volta e eu quero que a gente fale um pouquinho mais sobre a terapia de casal. A gente começou a falar dessa técnica do familiar, falamos dessa troca de roupagem, então vamos abrir aí as caixinhas, né, dos relacionamentos. Então, se você está no relacionamento, pretende estar, e a gente fala, né, de relacionamentos tanto casal quanto familiares, profissionais diversos, fique conosco que nós vamos para um breve intervalo comercial, mas nós já voltamos. Você que tem uma indústria ou comércio, sabia que agora reduzir o valor da sua conta de energia ficou mais fácil e seguro? E ainda dá para consumir energia de forma sustentável. Você pode entrar para o mercado livre de energia com a Celesc, ou investir em mini geração distribuída com usinas solares e ajudar a preservar o meio ambiente. Diminua seus custos aumentando os resultados do seu negócio. A Celesc é a sua parceira. É energia, economia e muita oportunidade. Ao completar 172 anos, neste 2 de setembro, Blumenau recebe de braços abertos todas as pessoas que até hoje ajudam a construir a sua história. Blumenau é destaque no trabalho, na economia, na cultura, no lazer e no turismo. Quem vive em Blumenau ama essa cidade. Parabéns, Blumenau! 172 anos de história. Uma homenagem. Carton Druck, uma gráfica preparada para atender às determinações de um mercado exigente. Olá, eu sou a Tamara e a partir de hoje nós vamos conversar sobre energia aqui no canal da Eleva Solar. Deixa eu te perguntar uma coisa, você está preocupado com a sua fatura de energia elétrica? Pois é, quem não está, né, gente? Mas eu trago boas notícias. Com a energia fotovoltaica, você pode economizar até 95% na sua fatura. Que tal? Com o sistema fotovoltaico, você pode mandar energia para outros 5 imóveis, desde que estejam no seu CPF ou CNPJ. E não é um bicho de 7 cabeças não, viu? É muito mais simples do que você imagina. Basta instalar energia fotovoltaica em um dos endereços e você compartilha com os outros 5. Viu como é fácil? Gostou do conteúdo? Até a próxima! A terceira melhor cidade para se viver no Brasil tem a cara da nossa gente. Aqui tem gente que trabalha, que batalha, que conquista. Aqui tem gente que resiste e que renasce cada vez melhor com fé no futuro. Gente que ama e ajuda o próximo. Aqui tem gente que vive o melhor da vida todos os dias. Blumenau, 172 anos. O melhor de Santa Catarina está aqui. Já estamos de volta com o podcast programa Saúde e Movimento e vamos continuar falando sobre psicologia. Antes do intervalo comercial, né, Taisline, eu falei que nós iríamos falar sobre terapia de casal, sobre os relacionamentos, mas antes de entrar nessa caixinha, como eu usei, que é como você usa também, né, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a saúde mental em si, porque aqui a gente falou um pouco de cada, né, da psicologia, da tua história, sobre as nossas graduações, sobre as nossas
nossas abordagens, mas para quem está assistindo e tem ainda uma dificuldade de entender o que é a saúde mental, né? E por que é tão importante a gente continuar cuidando da saúde mental. Agora que a gente conseguiu colocar bastante em evidência a saúde em si por conta da pandemia, por que é importante, então, a gente cuidar tanto da nossa saúde mental? A nossa saúde mental, ela é um paralelo da nossa saúde física, né? As duas são a mesma coisa. O que eu percebo muita dificuldade hoje, geral, é que damos, de alguma maneira, muito mais valor e evidência para a saúde física do que para a nossa saúde mental. Sim. Então, cuidar da nossa saúde mental é tentar estar bem, né? Eu acho que essa sensação de estar bem não significa não ter problemas. Sim. Significa estar conseguindo lidar com os problemas, né? É ter a minha qualidade de sono, não ter ansiedade, ou conseguir ter a ansiedade que é positiva e não, né, a negativa. É conseguir estar funcional dentro, né, dos papéis que eu exerço, é não estar me cobrando tanto. Acho que se a gente abre a caixinha da saúde mental, tem infinitas características, mas o resumo geralzão é estar bem consigo, né? Sim. Em primeiro lugar, para depois estar bem em relacionamentos, seja profissionais ou afetivos ou familiares. Sim, e é legal quando tu falas isso, porque a gente não vai estar bem todos os dias ou o tempo todo, né? Inclusive... Isso não é uma falha, né? Sim, inclusive esse movimento, né? Fazendo jus aqui ao nome do programa, esse movimento, né? Esses altos e baixos fazem parte, inclusive, da nossa construção e reconstrução como ser no mundo, né? Ou como Jung diz, nosso processo de individuação, né? A minha autorrealização, eu me entender, eu me aceitar, eu me gostar, né? Entender meu propósito, enfim. Mas quando a gente fala em saúde mental, realmente está muito atrelado à saúde do ser humano como um ser integral, sempre falo isso aqui. E às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, né? De aceitar tanto que a gente precisa de ajuda, quanto também se beneficiar, né, desse cuidado. Então, na clínica, hoje é uma coisa que, né, a gente estava até conversando aqui nos bastidores, que a gente percebe muito a demanda muito alta, né, de pessoas ansiosas, pessoas estressadas, pessoas depressivas, né, essa questão de transtornos de humor é muito frequente. E as pessoas às vezes se queixam, eu sou muito ansiosa, mas ansiedade faz parte, né, você vai sentir raiva, você vai sentir feliz, você vai sentir ansioso. A questão é quando isso te traz um prejuízo, né, psíquico, um sofrimento psíquico. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. E esse sofrimento, ele é manifestado, né, mesmo em silêncio. Isso é muito normal, às vezes, da gente ter no consultório, de chegar um paciente com uma história de... Aparentemente estava tudo bem, mas ele estava guardando isso em silêncio, né? E o guardar não resolve problemas, guardar as coisas só aumenta problemas. E aí eu sempre gosto também dessa comparação, né? O quanto temos dificuldade de aceitar que às vezes estamos vivendo um quadro depressivo. Às vezes estamos vivendo um quadro ansioso. E eu sou muito contra rótulos, né? Mas a gente precisa ter esses nomes. Para, às vezes, conseguir dar, né, esse segmento, entender, porque não sei se já aconteceu contigo enquanto psico, mas alguns casos eu já atendi e a pessoa chega na primeira sessão se sentindo fracassada por estar no psicólogo. Estou aqui, mas eu não dei conta sozinha. Então, é um fracasso que eu esteja aqui. Então, o primeiro trabalho, num caso desse, é desconstruir, né? E fazer, se tornar um processo mais leve. Entender que ter uma companhia para essa jornada de ficar bem é muito importante. Sim. E aí, quando a gente fala de saúde mental, fala sobre isso que nós estávamos dizendo aqui, sobre a questão dos transtornos de humor e até sobre, querendo ou não, né, um diagnóstico para conseguir atender e acolher melhor aquela pessoa, né, de entender, segundo cada um tiver o seu olhar, a gente vai entrar na questão dos relacionamentos, porque nós somos feitos de relacionamento, né? O ser humano é feito de relações. A gente se comunica o tempo inteiro, né? A gente tem relações o tempo inteiro. Só que você, né, tem um trabalho específico com casais. Inclusive, não só você, né? Quanto teu marido também. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a terapia de casal. Porque se uma pessoa, individualmente, às vezes já tem essa dificuldade de buscar ajuda, imagina
duas pessoas, né? Uma dupla, de expor ali a sua dificuldade, né? Crises, brigas, né? Que o relacionamento do casal não está legal, o relacionamento familiar. Então, como que funciona a terapia de casal? E o que mais tu recebe, assim, no consultório, na clínica? O que você mais vê de demanda? O que eu mais tenho recebido agora, né? Porque também são ciclos, né? A gente tem ciclos... de demandas específicas, mas atualmente são muitos casais que vêm para a terapia como último recurso. É muito raro acontecer um casal de namorados que está começando a ter dificuldades e busca ajuda para aprender a lidar com essas dificuldades. Eu tive um caso faz uns 3 anos que foi exatamente nesse cenário. Eles estavam juntos há 1 ano e pouquinho. E aí foi bem engraçado na primeira sessão, né? Porque a gente até brincou de, nossa, o que já faz vocês estarem aqui? Sim. E eles trazem esse sentido, esse propósito. Nós nos gostamos muito, nós começamos a brigar, não estamos conseguindo controlar as nossas brigas, a gente quer aprender a fazer isso. E aí o psicólogo, e são histórias muito gostosas, né? De ajudar esse casal a aprender um ao outro e aprender sobre essa relação. Mas não é esse mundo perfeito que existe na grande maioria, né? A grande maioria são casais que sim, também estão com dificuldades, mas 90% deles já pensou, já testou uma separação, e aí meio que vai para o psicólogo como, bom, pode ser o nosso último recurso, Sim. né? E falando da terapia de casal em si, como que ela funciona, né? A terapia de casal, os dois precisam estar sempre presentes nas sessões, como que é conduzida, assim, eu sei que, né, depende muito da demanda do casal, mas vamos usar esse exemplo que você trouxe, né, um casal jovem, de namorados, que se amam, que querem aprender, né, a discutir e a brigar. Como é que o psicólogo, né, traz essa psicoeducação sobre a questão do relacionamento em relação a divergências do casal? O primeiro ponto que eu acho que é bem importante, independente dessa demanda, é o casal se conhece? Né? Uma das didáticas que eu gosto muito de primeira sessão é um apresentar o outro. Por mais que, sei lá, já é minha paciente individual e agora a gente foi para um processo de casal, ainda hoje eu tive uma sessão assim, bem gostosa de viver, com um casal muito potencial de dar certo, mas que precisa um olhar diferente para as coisas. E eu já conhecia a história deles e já conhecia, né, um dos integrantes, mas quem é o outro? Me apresente pelos teus olhos. E aí já começa difícil, né? Porque tem casais que falam um monte, e tem casais que já ficaram em silêncio, não sabendo responder quem é o outro. Então, esse movimento de reconhecer quem é, e aí depois olhar para essa relação, e entender quais são os passos, quais são os gatilhos, quais são as dinâmicas, né? Qual é o padrão de funcionamento, porque quando a gente fala em sistema, que é um relacionamento, ele tem uma lógica. Sim. Por mais difícil que às vezes pareça ser lidar com as nossas emoções, isso também nos nossos processos individuais, se a gente parar com calma, e a terapia é esse lugar que nos dá aqueles minutos de esquece o mundo lá fora e olha para o que está acontecendo na tua vida, tu vais identificar semelhanças de comportamento. Padrões que são repetidos. E quando o casal consegue perceber esses padrões, está ali os gatilhos da mudança. Está ali o que potencializa, né? E aí, terapia de casal tem muito exercício, né? No sentido de, não é na terapia, é na casa que esse casal vai conseguir aprender a conversar. Eu acho que esse é um dos tópicos que aparecem em todos os processos de casal. O diálogo. Como está o diálogo? Como vocês fazem, como vocês resolvem os problemas? Sim. O diálogo é para competir, para ter um certo. O diálogo é para entender e escutar o outro. O diálogo é para acusar, que daí não é diálogo, né? Sim. Então, o casal, quando aprende esse diálogo, fica tudo muito mais leve. E uma das coisas que eu também gosto de falar, né? Muitas vezes a vida está tão bagunçada e isso impacta na nossa saúde mental. Muitos casos de depressão, de ansiedade, atrás vão ter um quadro de conflito de relacionamento, seja com o filho, seja com o marido, seja, né, na família em si. Mas muitas vezes no casal tá tão bagunçado, tão confuso, que eles chegam para a terapia, eles passaram a sessão inteira e nem deu tempo de respirar de tantos problemas que estão acontecendo. Sim. E a minha primeira sugestão é, gente, vamos suspender tudo isso. Coloquem imaginamente num balão, coloquem tudo lá dentro. Vão para casa e lembrem o que é ser um casal.
Há quanto tempo vocês não se olham nos olhos? Há quanto tempo não tem um carinho? Há quanto tempo não tem essa segurança de estou numa relação e sou escolhido para estar com ela? Sim. Tenho a impressão que quando a gente tem essa segurança, tudo que está naquela bola suspensa fica mais possível. Sim. Né? Fica mais leve de ser resolvida. E Thaisline, em toda essa tua fala, né, que tu foi trazendo, falando sobre o casal, sobre um olhar para o outro, me lembrou duas coisas, né? A primeira sobre as linguagens do amor, né? Quando Um tu livro fala... super indicado, Sim, né? quando você fala muito, muito ali, né, sobre a questão do diálogo, da comunicação, como eu estou comunicando, né? É a minha linguagem, a minha forma de amar e de receber amor, mas a forma que o outro, né, percebe, recebe, é também essa mesma forma, né? Nós temos diferentes tipos de linguagem e para cada pessoa é diferente. Mas a segunda coisa que me veio, que na verdade, né, foram juntas, quando tu falou muito sobre a questão da comunicação, né, do casal ter esse tempo juntos, me veio essa questão da escuta que nós temos conosco. Porque se eu não tenho trabalhado em mim, né, a questão do autoconhecimento, da autoestima, da autoconfiança, se eu não me escuto, se eu não olho para mim, como que eu vou conseguir olhar para o outro? Como que eu vou conseguir escutar o outro? Então, na psicologia analítica, a gente fala muito sobre isso, né? Sobre eu enxergo no outro aquilo que eu tenho dificuldade em aceitar, em ver em mim. Então, é mais fácil eu olhar para o outro e acusar o outro, porque em mim eu nego, né? Em mim eu me esquivo. E aí, reflete muito essa coisa do espelho, né? Do espelhamento. Então, né? Se você está numa relação, seja qual ela for, e às vezes está tendo ali alguma briga, alguma divergência, dificuldade nesse relacionamento, comece a olhar para ti, né? Comece a olhar para dentro primeiro, para depois olhar para fora, né? E muitas vezes essa forma de olhar para fora vai mudar completamente. É isso que tu fala também, se conecta com o quanto é importante a gente ter esse olhar para nós, inclusive para deixar claro as nossas necessidades, né? Porque às vezes esperamos que o outro tenha uma bola de cristal. Sim. Mas o outro não tem obrigação nenhuma de ter uma bola de cristal. Não. Então, eu saber o que está acontecendo aqui dentro me faz ser mais assertiva em dizer, olha, fulana, a minha necessidade é essa. Ou esperava isso. Ou fiquei muito chateada por isso. Sim. Eu não vou só cobrando, eu vou sinalizando o que eu estou sentindo. Se posicionando, né? Isso. E se eu sei o que eu quero, fica mais fácil de eu comunicar o que eu quero e de o outro entender, né? O que eu quero e vice-versa, né? Pode falar. E uma das coisas que tu perguntou antes, né? Se as sessões são juntas. Sim, normalmente as sessões são sempre juntas. A primeira não abro mão. Tem que ter os dois juntos na primeira sessão. Não começo com um e depois chamamos o outro, quando é terapia de casal. Só quando é um convidado, né, na sessão. Mas é bem importante porque muitas vezes o casal vai para terapia e a terapia ensina ou mostra que eles podem conversar diferente, sabe? Já aconteceu alguns casos, assim, que foi super curto, foi 3 ou 4 sessões e resolveu. Só precisava de um ajuste. E não teve uma mágica, não era uma coisa de... Não, eles entenderam que eles conseguiam se ouvir e que eles conseguiam conversar e eles replicaram isso em casa. Sim. Então é muito gostoso, né? Com certeza. E pegando a tua fala ali que tu disse, né, que o parceiro, né, não tem bola de cristal, não sabe, né, o que o outro tá pensando. E realmente, se a gente não comunicar, não tem como, né, o outro saber. Eu vou pegar essa mesma expressão e trazer pro psicólogo, né? Falando ainda, né, sobre a atuação do psicólogo, agora mudando um pouquinho de assunto, mas muitas pessoas acham que a gente sabe tudo, né, que se passa na mente, que só porque a gente estuda a mente do ser humano, né, a mente é super complexa, ainda mais falando, né, de diferentes tipos de olhares, como a gente falou que diferentes tipos de abordagens, que a gente sabe tudo, ou que a gente olha pra pessoa, tá analisando e tá julgando a pessoa, né? E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre esse mito, né, de que o psicólogo sabe tudo, ou que então a gente tá analisando, como eu disse, ou julgando, né? Essa famosa bola de cristal. E aí parece que nos colocam sempre nesse papel de ser um juiz, né? De o que está certo, o que está errado, ou essa questão mesmo do julgamento. E do né? determinismo, você tá doente, você tem tal diagnóstico, né? E, gente, claro, dentro da psicologia, volto que a gente conversou antes, existem padrões, algumas coisas se repetem, e eu acho que é essa prática que faz o profissional dentro da psicologia é desenvolver esse feeling, né? Então a gente também não pode dizer, estou escutando uma pessoa me dizendo que está pensando em acabar com a vida dela e não vou imaginar que isso é depressão. Não tem como, né? Sim. Porque existem estudos, existe diagnóstico que embasam isso, mas a gente não tem um poder
né? Mágico, a gente não sabe. Isso é, inclusive, uma liberação, eu acho, das pessoas permitirem experimentar a terapia, né? Porque muitas vezes elas vão justamente, não, mas eu vou ser avaliado, vou ser julgado, ou a pessoa já sabe. Não tem como saber, você precisa falar. Eu sempre trago essa frase de: Maiara, tu és única no mundo. A tua história só aconteceu contigo, tu é especialista dela. Sim. Eu tenho uma prática, eu estudo sobre muitas coisas, mas eu não estudo sobre a tua vida. Sim. Então a terapia só vai dar certo se tu vem com a tua história e eu venho com o que eu sei. E aí sim, é a soma dessas duas coisas que fazem, né, um processo terapêutico ser bacana. Mas não porque existe um poder mágico, né? Não, e ninguém, assim, absolutamente ninguém sabe mais da sua vida que não seja você mesmo, né? Então, às vezes você tá perdido, né, nessa direção, nessa rota, não sabe que caminho seguir, mas querendo ou não, a gente tá aqui para te ajudar a encontrar de novo o sentido, né, para que você escolha ir para a direção que vai te fazer feliz, né? A gente não pode dizer para você para onde você deve ir, mas te trazer aí possibilidades para que você escolha de uma forma consciente e isso te traga, né, benefícios, felicidade, satisfação, bem-estar, que é o que a saúde preza, né? A saúde é isso, você estar feliz, como você falou, né, Taisline? Falando então da tua atuação como psicóloga, qual foi, né, se foi somente um atendimento, assim, o momento mais difícil da tua experiência clínica, ou pode até ser organizacional, mas em que momento que isso aconteceu? Eu acho que os atendimentos, né, me conecto muito mais com a clínica, que envolvem algum tipo de rompimento ou de perdas, né, mas sobretudo processo de luto. Né? Acho que esses são os casos mais difíceis para um psicólogo atender, pelo menos falando da minha experiência. E aí me marca muito um caso que eu atendi faz 1 ano e meio, talvez, de uma avó que perdeu a neta por suicídio. Então, né, respondendo a sua pergunta, os casos mais difíceis para mim envolvem luto, e ainda dentro do luto mais difícil ou é quando um pai e uma mãe perderam um filho, ou quando a morte é por suicídio, porque teve uma escolha da pessoa, né? E nesse atendimento específico dessa senhora, o mais difícil é porque ela passou a sessão inteira contando todos os detalhes que essa adolescente tinha feito no final de semana. E no olhar dela tinha a expectativa de que eu falasse quando foi que aconteceu o erro. O que fizeram, qual foi o momento que alguém fez algo que fez, né, a pessoa. E foi muito difícil dizer para ela, Maiara, que não tinha sido naquele final de semana. Né? E isso para mim, enquanto psicóloga, são as frases mais difíceis que eu tenho que dizer. Não foi no último dia. Ou quando é um processo de luto, né, um pouco mais normal, não vai ficar bom. Não vai melhorar, né? Porque a gente tem no nosso automático de, vai ficar tudo bem, e traz vários significados para isso, mas enquanto psicóloga não conseguimos, né? Eu não consigo dizer isso para uma pessoa enlutada. Vai ficar tudo bem. Porque eu sei que não vai ficar, eu sei que eu ainda vou ver ela chorando muitas vezes e que esse choro faz parte do processo e ela precisa viver. E o luto, ele não é linear, né? Pode passar 1 ano, 2 anos, 5 anos, né? E aí estamos falando de luto de morte, mas um luto de relacionamento também é muito difícil. Né? Isso também é uma demanda bem crescente, eu acho, na psicoterapia, de pessoas que estão num processo de término, que às vezes até tentaram uma terapia de casal, mas não deu, teve um rompimento, e lidar com esse rompimento. Relacionamentos de 15, de 20, de 30 anos, e aí eu me vejo sozinha. Quem sou eu? Qual é a minha identidade? Como eu faço esse recomeço? Como a minha vida segue? E também dizer para essa pessoa recém-separada, não vai ficar tudo bem agora. Sim, e é um processo de ressignificar tanto essa história, né? Quanto você, né? Quanto a si mesmo. De ressignificar agora qual é o meu papel, quem sou eu, o que eu gosto, o que eu não gosto, para que caminho eu vou. E trazer essa questão da transitoriedade, né? Que querendo ou não, é transitório. Em algum momento, né, essa dor, ela passa, ela volta, ela alivia, ela aumenta, ela diminui.
ela não é esquecida, né? Mas ela perdura, mas ela se torna em algum momento suportável. É isso que a gente deseja, né? Que a pessoa consiga ressignificar para que aquilo seja suportável, para que ela volte a ter uma qualidade de vida. E falando agora um pouco das conquistas, né? Qual foi o momento, assim, que tu disse, que orgulho de ser psicóloga, eu amo essa profissão, escolhi, né? Tive a escolha certa, quero fazer isso para sempre, me orgulho de mim, eu me orgulho disso, né? Que eu acabei de vivenciar com algum paciente, com algum casal. Eu sou bem nesse tom apaixonada, né? Sempre trago essa frase de que é muito gostoso fazer parte, ser convidada a fazer parte da vida das pessoas. Então, os dias mais, né, que enchem essa sensação de estou no lugar certo, é acompanhando as conquistas, né, que os nossos pacientes fazem. Seja ela, assim, ó, mais pequena. Eu tinha muita dificuldade de falar em público e a gente estava falando sobre isso infinitamente e, de repente, a pessoa chega contando que teve uma situação legal ou que precisa tomar uma super decisão na vida e conseguiu tomar, né? Ou que conseguiu melhorar o relacionamento e falar diferente. E, enfim, acho que esses momentos que você se dá conta. Não foi o psicólogo, foi o processo terapêutico que trouxe isso. Sim. Mas você fez parte, né? Sim. E isso são coisas que mudam a vida das pessoas, né? Sim. Então, o nosso trabalho é muito importante, muito gratificante nesse tom. Nós fazemos parte. Sim. Assim como fez parte da minha vida todas as sessões de terapia que eu também já fiz, para tomar infinitas decisões importantes que eu tomei na minha vida. Sim. É gostoso sentar nessa cadeira, né, na vida de outras pessoas. Sim. Tem uma frase que tem até num filtro do Instagram, que né, meu papel é transformar vidas, e acho que encaixa com essa tua fala, exatamente né? isso. E é engraçado que esse transformar vidas, ele vai, né, pro lado do paciente, como você disse, e vai pro nosso lado. Porque quantas sessões, acredito que tu vai concordar comigo, quantas sessões, né, você tá ali e você acaba passando por um processo curativo também, naquele momento, sabe? Porque nós somos pessoas, né? Então, por mais que a gente coloca também os nossos outros papéis, as nossas funções, responsabilidades, problemas em suspensão, em outras caixinhas para estar naquele momento ali como psicóloga, a gente não deixa de ser humano, né? De se emocionar, de se compadecer com aquele caso, né? De sentir compaixão, de às vezes querer literalmente, né, pegar o paciente no colo. E quantas vezes, né, o próprio processo terapêutico, né, ele é terapêutico pra gente. Ele nos ensina, né? A gente aprende, sim, a gente oferece muito, mas a gente recebe muito, né? Então, essa troca que acontece no processo, ela é muito gostosa. E para que isso aconteça, volta ao que nós falamos antes, assim, quanto é importante a pessoa estar confortável, né? Então, se você está passando por uma dificuldade, se você tem, às vezes até a curiosidade. Muitas pessoas têm curiosidade, mas, né, vão postergando, em algum momento vai acontecer, ou acontece uma coisa muito grande, e aí a pessoa busca, mas se sinta seguro, né, com o profissional que você escolhe. Porque eu acho que muda muito. A gente pode ir em 5 profissionais diferentes, todos eles podem ser ótimos. A abordagem vai ser diferente. Sim. E o jeito da pessoa é diferente, né? Sim. Experimentem, gente, experimente, porque, né, pra você ver com quem você se identifica, né, e às vezes vai ser por um tempo, às vezes, né, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo com a Taisline, né, nos encontramos em um momento. E a vida segue, depois a pessoa volta. Sim. E antes da gente finalizar a nossa entrevista, né, quero fazer uma pausa rapidinho para fazer um agradecimento para o Duca Móveis, que foi quem, né, proporcionou esse cenário lindo e maravilhoso, porque para quem está nos assistindo, está vendo, né, toda essa parte da mesa, das cadeiras, essa decoração maravilhosa, iluminada, e também para a Planotex, né, que deu e forneceu essa cortina maravilhosa que a gente tem, né, super combinando aqui com o nosso ambiente, que traz essa questão do verde, da saúde. Falando ainda em saúde, pena que o nosso tempo está acabando, a gente tenta falar sobre quase tudo, porque não dá para falar tudo sobre psicologia, a vontade de continuar, mas deixamos aqui para o finalzinho para a gente conversar um pouquinho, né, Taisline, sobre uma fala, ou na verdade uma causa, né, muito importante. A gente está finalizando agora o mês de agosto, né, e a gente precisa dar visibilidade, né, a algo que você acabou de comentar, que foi, né, uma das experiências que você teve atendendo em consultório, que é sobre a questão do suicídio,
né? Então, quero finalizar, né, esse momento, essa entrevista, pedindo para você falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, que é, né, um mês de campanha para conscientização, para o combate à questão, né, do suicídio. Então, sim, a gente precisa continuar falando de saúde mental, na busca de autoconhecimento, independente da demanda que você tem, mas precisamos dar um foco especificamente para isso também. Né? O Setembro Amarelo é uma campanha, né, que então visa a prevenção, ou o falar, acho que é o permitir falar sobre suicídio, porque nossa sociedade não tem essa educação cultural de que falamos sobre isso, mas é uma coisa que acontece, né? A gente não tem ideia de quantos suicídios acontecem, e isso dificilmente vai para um noticiário. Isso não é falado, a família vive um luto muito difícil, então o Setembro traz esse convite, né, para nós enquanto profissionais, mas enquanto seres humanos, enquanto família, né, a olhar, a observar, a valorizar as falas, os sinais. Depressão não é frescura, né? Saúde mental também tem doenças, assim como a saúde física. E é uma doença mental que leva ao suicídio, né? É uma pessoa que está doente e que poderia não ter escolhido aquilo. Eu quero pegar a tua fala de antes, né, que tu falou sobre a questão de procurar, né, o psicólogo, procurar, né, um terapeuta, né, um psicoterapeuta, para você falar, né, sobre as suas questões, que envolve, né, muita questão da coragem, e também é um ato de valentia, fazendo jus ao nome da Valent, né? Para que, se você está passando, né, por alguma situação, né, que se encaixe naquilo que a gente conversou aqui hoje, principalmente nessa parte final aqui em relação ao suicídio, procure, né, ajuda, procure conversar com alguém, né, para que você não deixe chegar num ponto onde realmente, né, vá chegar naquilo que a gente não quer, que é o suicídio. E se você conhece alguém que está passando, né, por uma demanda de tristeza, enfim, de desânimo, de angústia, que está trazendo alguma ideação suicida, fica o alerta, né? Fique atento, né, às pessoas ao seu redor, porque as pessoas, elas acabam compartilhando e demonstrando, mesmo que pequenos sinais. Taisline, eu quero agradecer a tua participação. Obrigada. Pena que já tá chegando no final, porque por mim a gente ficava aqui a noite inteira conversando sobre psicologia. Ainda tem muitas coisas, né, que a gente pode trazer aqui, então se você quer ver algum assunto em relação à psicologia, manda pra gente, né, manda um direct, manda um e-mail, né, entre em contato conosco. Então, muitíssimo obrigada, né, foi um prazer te receber aqui, né, de diferentes formas que a gente já tem esse vínculo, já tem esse contato, agora você aqui no programa Saúde e Movimento, é uma honra mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada. Imagina. Para você que está nos assistindo, então, o programa Saúde e Movimento vai ficando por aqui. Como eu disse, você pode depois nos assistir no YouTube, no Spotify. Fique de olho nas nossas plataformas para saber certinho os horários das nossas reprises. Como sempre, eu quero agradecer o seu carinho, a sua companhia e a sua audiência. E agradecer também a todos os nossos apoiadores e patrocinadores que acreditam no programa, que está trabalhando em prol da saúde. Muito obrigada, até o próximo programa.